Então, boa tarde a todos. Dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, 15 de setembro, terça-feira, turma do horário EF-Tarde. Hoje nós vamos falar sobre cotas, mas antes de falar de cotagem, cotas dos elementos das vistas, nós vamos comentar um pouco sobre a nossa atividade avaliativa feita na nossa última aula. Então, lá dentro do Uniforme Online, no horário de quinta-feira, que foi o que a gente fez, clicando aqui em avaliação, vocês podem observar lá que vai ter o resultado da sua prova, já comentada com os dados finais. Gostaria de comentar com vocês aqui algumas questões em relação à realização da prova, né? Eram 6 questões, 5 delas você respondia no próprio documento aqui de forma direta, né? Sendo 2 de marcar e 3 de marcar e 2 discursivas, né? E aí você colocava em prática o que foi discutido dentro da disciplina. Então, como a gente foi? Primeiramente, nós trouxemos aqui uma peça apresentada em 2 vistas. Então, o que você observava aqui era, logicamente, a geometria das extremidades, né, que eram 2 partes cilíndricas com um furo no centro. Veja que esse corpo do centro aqui está centralizado na peça. Quando eu olhava na outra vista, que é a vista superior, né, que está embaixo, quando eu olhava na vista frontal, eu via que ela tinha um pequeno desnível, ou seja, uma parte estava faceando um lado, a outra extremidade faceava o outro. Quando eu olhava o objeto, as demais apresentadas, você poderia observar que existiam algumas diferenças de representação. Então, essa aqui ela está faceando dos 2 lados, essa aqui está fora de centro, esta aqui seria a correta, e aqui ela não tem o desnível, ela está faceando em ambas as posições. Vejam que são formas construtivas distintas, né? Mas uma delas especificamente traz o que está detalhado na vista, ok? Então essa aqui era a nossa primeira questão. As questões podem ter chegado de forma aleatória para vocês e os itens também de forma aleatória, tá? Segunda questão, a gente perguntava a vocês, pensando no curso de engenharia no qual vocês irão se formar, lembrando que nós temos turmas aqui da mecânica, produção e da controle de automação, o desenho técnico mecânico é importante para quê? Né? Por quê? Justifique sua resposta escrevendo um exemplo. Primeiramente, não só na nossa área, em qualquer área praticamente, o desenho, a forma de comunicação gráfica, era uma das formas mais dinâmicas de se comentar, de se discutir, passar, reservar ou até documentar informações. Então, o desenho técnico nada mais é do que um conjunto de informações expressas, né, numa imagem, com referências, aonde você pode comunicar de forma dinâmica aquele elemento. Então, logicamente, dentro das nossas áreas de atuação, seja mecânica, produção, automação, o desenho técnico ele é fundamental para a gente interpretar uma informação, a gente transmitir uma informação, a gente documentar uma informação, seja numa confecção de uma peça, numa estratégia de um layout, num fluxo de produção e assim por diante. Exemplos aplicados, a gente falou alguns aqui, né? Detalhamento de peças, rotinas, rotas, setups, layouts de empresa, de indústria. Então, veja que tudo isso está inserido dentro do desenho técnico, ok? Terceira questão, acho que foi uma questão um pouquinho de falta só de atenção de alguns alunos, tá? A grande maioria acabou errando essa questão em função do que estava sendo solicitado. Quando nós apresentamos ela na sala de aula, a gente estava falando de corte, tudo bem, mostramos aqui diversas imagens, algumas delas estão erradas por completo, né? Então, este item aqui ele está errado porque, só colocar uma coisinha na minha caneta aqui, no ponteiro. Este item está errado por causa da achura, posicionamento da achura, este outro também. Mas o que a gente pede aqui? A gente não pede o corte, a gente pede assinale a alternativa que apresente corretamente a vista de seção. O que era uma vista de seção? Eu tinha linha de corte, e quando representava a seção, eu trazia à tona apenas a região de material da peça. Então nós vimos lá na apresentação, por exemplo, a apresentação de seção de uma peça cilíndrica lá que tinha um rasgo de chaveta, uma peça cilíndrica que tinha um rebaixo, um eixo quadrado. Então aqui, ó, essa seria a vista de seção da peça em corte.
Aqui sim, essa aqui, ó, nós temos, essa aqui, desculpa, nós temos a vista em corte, mas o solicitado foi a vista de seção, ok? Professor? Opa, pode falar. E a segunda seria a vista normal, né? Tipo, vista frontal, se Isso. pudesse dizer Não, assim. essa aqui seria em corte. Em Essa aqui, corte. ó, essa aqui. A primeira em corte, e a segunda. Essa aqui é errada. Essa é errada? É, porque quando você aplica o corte, não tem mais aresta oculta, então não teria a linha pontilhada. Ah, Tudo que estava oculto anteriormente, ela está presente. Por que não pode ser considerada tipo a vista frontal, como você falou também? Porque na vista frontal não teria a achura, né? por causa das achuras, né? Entendeu? Entendi. Então aqui pela achura já representaria um corte e aí o pontilhado seria o errado, entendeu? Se ela não tivesse a achura e os pontilhados, sim, poderia ser uma vista ou frontal ou lateral da peça. Tranquilo? Certo. Professor, só a primeira questão, porque eu entrei um pouquinho depois. Essa, É essa aqui? alternativa um, né? A primeira alternativa? Não, ela pode vir diversificada para as pessoas, tá? Quer dizer, Ela, quer dizer, essa terceira, né? Essa terceira imagem? se você observar, ela tem um ressalto aqui embaixo e outro aqui em cima. Uhum. Ah, Essa tá certo. primeira aqui, ó, uma extremidade faceia os dois lados. Se você olhar Aham. o desenho, ó, veja que ela tem uma saliência desse lado, né, na parte cilíndrica, Um na outra ressalto, né? extremidade. Então, nessa vista, você via as saliências, e aqui você via que estava alinhado o corpo Uhum. central. Uhum. Essa primeira aqui, ó, a saliência não tem de um lado, aqui ele está fora de centro, essa aqui está correta, e essa aqui nenhuma das duas tem o ressalto, né, a saliência ali na parte da extremidade. Certo. Tranquilo? Obrigado. As alternativas podem vir de forma aleatória para cada aluno, ok? Quarta questão, né, ó, você é um engenheiro ou uma engenheira formada durante um dia de trabalho, é questionado por um dos seus estagiários, um subordinado, né, que vem até vocês e faz a seguinte pergunta: qual é a função da vista em corte aplicada aos desenhos? Por que uma vista em corte? Responda a ele de forma técnica e apresente um exemplo para melhor compreensão acerca do assunto. De forma técnica e direta, o que é a vista em corte? A vista em corte traz à tona todos aqueles elementos que nas vistas estão representados de forma oculta, né? Então, toda aquela parte interna da peça que não pode ser visivelmente visível, não pode ser vista na face, na vista, de forma real, ela vai estar pontilhada, ou seja, oculta, né? Você traz à tona, ou seja, você aumenta o nível de detalhamento da sua peça. Exemplos técnicos, vou usar o mesmo que alguns alunos usaram, bem bacana. A vista em corte de uma montagem, onde você vai ver o posicionamento das peças. A vista em corte de um componente representando a parte oca, né, a parte interna dele que é vazada, é oca, ou que tem alguma outra saliência interna que inicialmente estava demonstrada de forma oculta, e assim por diante. Sexta questão. Assinada alternativa aqui corresponde corretamente à identificação da face das vistas. Pessoal, aqui foi tranquilo para a maioria das pessoas. Algumas pessoas só se confundiram aí em relação ao C, tá? Então você vê que numa mesma vista aqui você iria ver o A e o B, né? Então você consegue observar que o A e o B estão nessa vista corretamente. E o que estava confundindo algumas pessoas era justamente entre essa e essa. Então, quando eu faço o rebatimento aqui, eu vejo que o C está deste lado, né? Ó. Então, o correto seria esse item aqui, ó. Tá? As pessoas que confundiram aí as vistas só trocaram o posicionamento da letra C. O A e o B aqui foi expresso de forma correta. Ok? E a nossa última. A partir da vista apresentada, né, desenvolva somente a vista em corte, conforme indicado, já representado na linha. Então já tinha uma linha de corte, já tinha a direção do corte, e você precisava apenas representar a vista em corte aqui, né, como ela seria apresentada em função deste componente apresentado. Para melhor exemplificar a resposta aqui, eu abri aqui no próprio Solid para a gente,
a resolução. Acabei fazendo no software aqui. Então, a mesma imagem que vocês receberam lá, ó, a peça na isometria, né? A vista superior, aqui seria uma vista frontal. Quando aplicou o corte, então você traz à tona toda a região dela, né? Como ele está aplicado no centro, você vai apresentar esses 3 furos, ou seja, eles vão ficar visíveis, né? Se a gente trabalhasse essa vista aqui de forma apenas sem o corte, se a gente observar aqui, ó, essas arestas dos furos estariam ocultas, né? Então, sem o corte, essa seria a representação da vista lateral. Você aplicando o corte seria desta forma, ok? Então veja que foi uma atividade simples, direta, nada muito diferente do que a gente discutiu em sala de aula e apresentou em sala de aula, ok? Então vejam que lá dentro do Informe Online mesmo já está as respostas, os comentários de cada aluno aí em função de sua resolução, ok? Pessoal, qualquer dúvida no final da aula a gente comenta aí mais alguma coisa, se alguém teve alguma correção errada, alguma coisa assim. Para dar continuidade à nossa aula, hoje nós vamos falar sobre cotas, cotagem. Então, quando a gente falou desde o início da nossa disciplina lá sobre a documentação, representação técnica dos objetos, nós falamos das vistas. As vistas trazem, né, as faces da peça vista de forma planificada. Então, você detalharia a sua peça em vistas frontal, lateral, superior, inferior, em função da melhor aplicação, isso varia de componente para componente, de peça para peça, né? A partir das vistas, nós vimos que precisaria de mais recursos para poder melhorar ou aumentar o grau de detalhamento. E aí nós vimos a vista em corte, seção, né? O encurtamento, diversos outros elementos de representação das vistas. E para transformar esse nosso detalhamento por completo, falta apenas a gente trabalhar a parte de cotas, cotagem, ou seja, a parte dimensional do nosso componente. Tá? Cotas, ou cotagem, né, é a representação gráfica no desenho da característica do elemento, por meio de linhas, símbolos, notas e valor numérico, numa unidade de medida específica. Tá? Então, como que a gente pode falar isso? Quando a gente fala aqui por meio de linhas e símbolos, linhas são as linhas de chamada. Então a gente tem a linha auxiliar de cota, tem a linha de cota, a gente vai aprender isso já já, vai chegar o slide que vai apresentar isso, né? Notas. Quando a gente fala nota, é quando a gente coloca alguma representação simbólica ou por escrito. Por exemplo, quando a gente vê raio, tem a letrazinha R, tem a simbologia do diâmetro, tem a simbologia lá de espessura, correto? E unidade de medida, ou seja, o valor numérico que representa a nossa peça. Quando você vê uma peça cotada dentro do elemento, existem cotas classificadas como funcional, não funcional e cota auxiliar. Tá? O que seria essas cotas? O que é uma cota funcional? Cota funcional são aquelas essenciais para a correta compreensão, detalhamento ou fabricação do componente. Aqui no desenho ele está representado pela letra F. Cotas não funcionais são aquelas que não são essenciais para o objeto. Muitas vezes elas podem ser apenas, estão ali de forma redundante. Elas estão aqui representadas como NF. E as cotas auxiliares, desculpa, somente para informação. A cota auxiliar não deve influenciar na operação de produção ou de inspeção, é derivada de outros valores representados no desenho, em documento, ou seja, não recebe tolerância, estão representadas como auxiliar. Vou explicar melhor isso para vocês dentro do desenho técnico. Tá? Por exemplo, aqui nós temos uma imagem de um parafuso cotado, ou seja, detalhado tecnicamente. Quando a gente olha um parafuso, quando a gente compra um parafuso, a gente vai lá numa loja para comprar um parafuso, nós trabalhamos já uma especificação padronizada. Por exemplo, nós compramos um parafuso M8 por 40. M8 é o diâmetro nominal dele de 8 milímetros, 40 é o comprimento do parafuso. Quando a gente fala de comprimento do parafuso, o parafuso padronizado, ele tem a medida dele da parte inferior da cabeça até a extremidade do parafuso. Ou seja, se eu comprar um parafuso de 40 milímetros de comprimento, esta região vai ter 40 milímetros de comprimento.
o tamanho da cabeça do parafuso, a cabeça de acionamento do parafuso, não entra nesta medida. E aí esse meu parafuso, ele pode ter uma rosca completa, ou pode ter uma região de rosca e uma região de haste. Haste é aqueles parafusos que tem um corpo rígido, né? Tem um corpo sem a saliência da rosca, e a rosca somente na extremidade. Então aquela parte lisa do corpo do parafuso é chamada de haste, e aqui nós temos a rosca. Então as medidas desses elementos, eles são funcionais. André, eu costumo chamar de pescoço. Pescoço também, né? Chão de fábrica, o pessoal chama muito o pescoço do parafuso, exatamente. Que é a parte lisa aqui, né? Do parafuso, legal. E aí, muitas vezes, essas medidas elas são essenciais, porque dependendo do comprimento da rosca do meu parafuso, eu vou ter que saber lá qual vai ser o comprimento da rosca, aonde ele vai encaixar. Então aqui eu tenho um furo, aonde vai encaixar o meu parafuso. O que seria funcional para nós? O diâmetro do furo e o comprimento da rosca. O que não seria funcional para a gente? A profundidade completa desse furo. Independente da profundidade, eu tendo o comprimento de rosca, é o comprimento que minha rosca vai encaixar do parafuso. Então veja que essa profundidade ela não é funcional. Ela não influi no nosso projeto. Né? O que influi é o comprimento de rosca e o diâmetro do furo. Quando eu compro um parafuso, muitas vezes, esse tamanho da cabeça aqui dele, a altura da cabeça, né? Ela é uma consequência em função do modelo do parafuso. Eu posso comprar um parafuso sextavado, um parafuso de cabeça de calota, né, abulhado, arredondado, um parafuso tipo Allen, com sextavado embutido. Tem vários tipos de parafuso. Vamos ter uma aula que a gente vai falar só de elementos de fixação, nós vamos falar de parafusos. E aí essa altura da cabeça do parafuso, ela não é funcional para mim. O funcional para mim é eu saber o comprimento total, ou seja, seria uma cota auxiliar. Por quê? Eu tendo o comprimento do parafuso, o comprimento total dele, eu posso ver se ele cabe lá na região onde eu vou fazer a montagem. Se eu quiser saber a cabeça dele aqui, é só fazer a conta, né, do auxiliar menos o comprimento dele. Ou seja, eu colocar a dimensão somente da cabeça do parafuso não é funcional. Ok? Veja que isso acontece em vários setores. Então vai ter outros exemplos dentro da aula que a gente vai discutir e mostrar essas variações a vocês. Lembrando que nossa aula é bidirecional, qualquer momento, qualquer dúvida ou questionamento, é só chamar e interromper, ok? Quando a gente fala de cotas, é importante a gente lembrar algumas regrinhas que foram condensadas da normativa. Por exemplo, todas as cotas ou cotagem necessária para descrever uma peça ou componente devem ser representadas diretamente no desenho, de forma clara, objetiva e por completo. Quando a gente fala de forma clara, ela tem que estar na melhor representação do que está sendo medido. Então eu vou pegar lá meu peça, ele está posicionado nas vistas, digamos que uma frontal, uma superior e uma lateral. Qual é a região, qual é a vista que melhor detalha a altura da peça? Ah, é uma vista lateral, por exemplo. Então, de forma clara, ela vai estar representada na vista lateral a cota da altura da nossa peça. Quando a gente fala de forma objetiva, né? Ou seja, ela trabalha com o valor direto, a unidade direta, e por completo, caso ela tenha ou não precisão, tolerância, afastamentos e assim por diante. Essa parte de tolerância e afastamento vocês vão aprender em metrologia, professor Clídio ou professora Camila, né? Parte de cotagem deve ser localizada na vista ou corte que representa mais claramente o elemento, como a gente falou, né, de forma clara. Desenhos de detalhes devem usar a mesma unidade, por exemplo, milímetro, para todas as cotas serem empregadas sem o emprego do símbolo. Unidade estará expresso na legenda de folha de desenho. Então, quando a gente faz a cotagem de uma peça, geralmente, para não poluir o nosso desenho, para ele ficar de uma forma mais clara e objetiva de interpretação, você não coloca toda a medida depois da unidade de medida. Existe uma unidade de medida padrão para a folha. Essa unidade de medida vai estar expressa lá na legenda, no carimbo da folha. Próxima aula, a de quinta-feira, nós vamos falar sobre folha de desenho técnico. A gente vai ver isso aí, onde está a unidade de medida do nosso desenho, né? E aí, dentro das dimensões, vai estar apenas os números. Se nosso número é exato, redondo, ele não tem casas decimais, décimos, milésimos, centésimos, nós podemos expressar apenas a cota de forma direta. Eu não preciso também colocar o vírgula zero, por exemplo, né? Se ele tem uma casa decimal, se ele tem uma unidade de precisão além, aí você trabalharia o vírgula, o valor da precisão.
ok? Se for necessário, para evitar o mal-entendimento, o símbolo da unidade predominante para um determinado desenho deve ser incluído na legenda, ok? Onde outras unidades devem ser empregadas como parte específica do desenho, por exemplo, torque, que é newton-metro, pressão, quilopascal, né? O símbolo da unidade apropriada deve ser indicado com o valor. Então, digamos que nós estamos fazendo uma montagem, que todas as medidas da nossa peça é em milímetro, mas eu tenho um ponto lá, um furo, que é em polegadas. Apesar da polegada poder ser representada em milímetros, muitas vezes a representação dela vem na unidade de polegadas. Aí, neste caso, esta medida ela vai estar expressa em polegadas e vai ter a unidade polegada junto. Porque todas as demais que não estiverem a unidade vão estar associadas à legenda da figura, da imagem, do desenho, que pode ser no milímetro do nosso caso. Nós, da mecânica, produção e automação, trabalhamos com milímetro, tá? Quem trabalha com centímetro ou metro é engenharia civil ou arquitetura. Nossa precisão é na casa milimesimal, né, dos milímetros. Não especificar os processos de fabricação ou métodos de impressão, exceto quando forem indispensáveis para assegurar o bom funcionamento ou intercambiabilidade. Então, muitas vezes, dentro de um desenho técnico, não é somente as medidas que aparecem. Também aparecem o quê? Tipo de acabamento ou tratamento superficial, né? Tolerâncias dimensionais, medidas auxiliares que vão entrar na parte de aferição, ou seja, na parte de inspeção e não na parte de fabricação. Vou mostrar um exemplo para vocês que é bem diferente uma cota de inspeção para uma cota de fabricação, de dimensionamento. Ok? Cotar somente o necessário para descrever o objeto ou produto acabado é o recomendado pela norma. Nenhum elemento, objeto ou produto acabado deve ser definido por mais de uma cota. Exceções podem ser feitas. Onde for necessária a cotagem de um estágio intermediário da produção, por exemplo, é o tamanho do elemento antes da cimentação do acabamento. Então, por exemplo, se eu estou fundindo uma peça, eu vou trabalhar para o processo de fundição, que depois essa peça fundida vai ser usinada. Processo de usinagem, remoção de material. Então, eu posso ter uma cota de sobrematerial e uma cota de medida final. Onde a adição de uma cota auxiliar for vantajosa. Tá? Pessoal, isso é um paradigma, é uma literatura, a padronização de medidas, a padronização do desenho técnico. O desenho técnico em si surgiu no início do século passado, né, na época de períodos de guerra, naquela época onde começou a padronização, produção em escala, máquina a vapor, tecnicamente primeira para a segunda revolução industrial ali, né? E aí naquela época existiam outras ferramentas de formas de detalhamento, tudo era feito à mão. Eu, por exemplo, vim de uma escola técnica, eu vim de uma escola de mecânica, onde meus professores já eram senhores com mais experiência, né? Então eles vivenciaram um período onde ferramentas computacionais não eram tão de fácil acesso como nós temos hoje. Então a maioria dos desenhos eles eram feitos à mão. Quando os desenhos eram feitos à mão, era um período que o cara trabalhava mais sozinho ali no papel, na prancheta dele. E com isso, existiam muitas regras de desenho aonde você colocava a representação simbológica, a representação dimensional do componente de forma simplificada. Porque quando você fazia a mão livre, você não podia errar, você não tinha como apagar. Você não podia ter muita cota, senão isso influenciava na geometria, no tamanho, na escala da sua peça. Então, geralmente, as cotas elas eram simplificadas e existia muita questão do cálculo. Como assim? Por exemplo, veja que essas três pecinhas são a mesma peça, representadas apenas de formas distintas. Como assim? Veja que aqui é uma peça cilíndrica, onde eu tenho um comprimento da primeira peça, de 25 milímetros, ele tem aqui um ajuste, né? Um afastamento aqui de 0,6 centésimos, né? E aqui do outro lado eu tenho uma cota de 15 milímetros. Se eu perguntasse, por exemplo, na época dos meus professores, que eu era aluno de desenho técnico, dentro da escola técnica, por exemplo, e falasse, professor, mas qual é o comprimento da peça toda? Ele ia virar para mim e falar assim, você é burro, você não sabe calcular? Eu escutei muito isso. E aí eu tinha que pegar a calculadora e calcular, né? 25 mais 15 daria 40, minha peça. Ah, mas por que eu quero saber o comprimento total da peça? Ah, se eu for usinar essa pecinha, eu tenho uma barra de 6 metros lá no armário da empresa. Eu preciso cortar um pedaço para usinar essa minha peça. Esse pedaço ele tem que ser maior do que esses comprimentos, porque se eu computar na medida, talvez eu possa cortar torto,
Então eu compro maior para poder facear, né, para poder deixar ela na dimensão correta. Quanto a mais, qual o tamanho da peça? Eu teria que fazer a conta. 25 mais 15 dá 40, eu cortar um pouquinho mais de 40. Quando eu usinar lá, remover material, ela vai ficar na medida correta. Tudo bem. Mas veja que para eu chegar nessa medida completa, eu tive que fazer uma conta. Outra pessoa poderia ter expresso como ela, feito aqui os 25 desse lado e o comprimento total dela de 40. Aí essa medida aqui é uma consequência, você calcula 25 menos 40 menos 25. Tranquilo. E essa outra aqui é a mesma coisa, só que ao contrário. Eu tenho aqui os 15 e o comprimento completo dos 40. Se eu quiser saber essa seção, eu tenho que calcular 40 menos 15, eu sabia. Hoje, isso pode parecer simples para a gente, mas vamos colocar uma situação hipotética que pode acontecer no nosso dia a dia. Digamos que você está agora, no momento lá, durante o processo de fabricação, e você precisa calcular, aqui é fácil, de cabeça dá para fazer, mas se fosse medidas quebradas, né? Se eu tivesse aqui 13,73 e 17,21, quanto seria o comprimento dessa nossa peça? E aí vocês iam fazer o quê? Uma conta. Provavelmente não de cabeça, vocês iam precisar de uma calculadora. Aí eu pergunto a vocês, se chegasse nesse momento, você ia tirar do bolso uma calculadora ou um celular? O que vocês usariam para fazer a conta? O próprio software faz essa conta, né, André? Então, no software sim, mas vamos pensar aqui a mão livre. A gente está lá no torno, por exemplo, né? Ou eu estou com a barra aqui com uma serra na mão, eu preciso cortar. Qual que é o comprimento dessa peça? Como que eu vou calcular isso? O que eu tiro do bolso? Um celular ou uma calculadora? É mais fácil tirar um celular, não é? Hoje em dia? Hoje está mais fácil o celular do que a calculadora. Não é? É mais fácil você ter um celular no bolso. E aí quando você pega esse celular do bolso, que você olha para a tela, qual é a primeira coisa que você vê? Quantas mensagens chegaram, né? Quem curtiu o quê? Quem comentou o quê? E aí o que você faz, em vez de abrir a calculadora? Você vai ver lá o que comentaram, o que curtiram, vai responder. Depois de uns 10 minutos, sendo bem brando aqui, né? Você vai olhar para o celular e falar, para que mesmo eu peguei ele? Era o que eu precisava fazer mesmo? Ah, era uma conta. E conta o quê? Ah, isso aqui. Antigamente, você não tinha esses equipamentos que você tem tanta dispersão hoje, né? Você não tinha tanta informação como você tem hoje na palma da sua mão, com um smartphone, um celular. E aí o que acontece? Hoje nós estamos muito mais propícios a erros, a acidentes, a falhas. Então quando a gente fala isso, o que isso tem a ver com cotagem? Quando eu coto uma peça hoje, eu ainda lembro do meu professor falando lá que eu era burro, que eu colocava a cota a mais. Mas hoje eu posso falar assim para ele, professor, mas se eu não colocar essa cota a mais, por exemplo, eu estou obrigando o meu aluno a fazer uma conta, ou meu funcionário, ou um colega, ou até mesmo eu no futuro, quando for executar essa peça, estou sendo obrigado a fazer uma conta. E quando eu for fazer essa conta ali, eu posso me distrair com o celular, perder tempo, eficiência, né? Em vez de no final do dia somar todas as perdas que eu tive e fazer 100 peças, eu fiz apenas 60, 70, né? Que o resto do tempo eu fiquei ocioso vendo coisas não relacionadas. Então, o que custaria, por exemplo, eu colocar a cota de 25, a cota de 15 e uma cota auxiliar de 40? Nada, né? Seria apenas alguns cliques a mais ali no software, que ele geraria para mim, viria padronizado, e isso facilitaria o meu trabalho. Vocês conseguem entender essa analogia que a gente fez aí do uso do celular, cálculos, tudo? Sim, professor. Legal. Quer ver outra situação também, que é muito comum acontecer? Você foi contratado para um serviço. Então você é o engenheiro que tem um cliente que tem que prestar um serviço. E dentro desse seu serviço você precisa fabricar uma peça. E aí você não tem como fabricar, você vai terceirizar essa fabricação. Então você vai sair da posição de fornecedor para cliente. Como assim? Eu vou contratar um terceirizado, uma terceira pessoa, para fabricar uma peça para mim, para que essa peça seja entregue ao meu cliente. Legal, isso é muito comum. E aí você faz lá o projetozinho, o desenho, faz aqui o elemento e manda o cara fabricar. E esse eixo ele é feito de um material não muito convencional. Como assim? Ele é feito de um aço 4340, por exemplo, um aço bom para têmpera, né, para têmpera. E aí a gente só consegue ele lá na região sul, sudeste do Brasil.
Tudo bem, no meu planejamento eu cotei isso, especifiquei isso, então tenho o meu prazo lá em função desse elemento. Como assim? Hoje em dia, se eu preciso de uma peça dessa, pelo WhatsApp mesmo, eu contato lá uma loja, um vendedor de outra região, ele tira meu pedido hoje, faz a fatura, amanhã a transportadora passa e recolhe, ela passa aí 3 dias na estrada para chegar em Fortaleza, um dia na Cefaz e lá na transportadora para entrega, no 7º dia ela chega lá na oficina para ser fabricada. E na hora de fabricar ela, o funcionário que estava fazendo ela foi fazer essa conta de cabeça e errou. Por que ele errou? Porque ele estava estressado. Estressado como? O filho dele está doente lá na casa dele, brigou com a mulher, o time perdeu, os amigos estão zoando porque o time dele perdeu, e aí assim por diante. São vários fatores externos que influenciam o dia da pessoa, né? E aí, sem querer, esse cara errou a peça. Ele errou, ele paga. Tudo bem, ele paga, ele vai fazer de novo. Mas e você que tinha que cumprir um prazo com você e seu cliente? E aí? Porque agora, aquela sua pecinha que ia ser feita em um dia, passou 7 dias para chegar, eu vou ter que fazer outro pedido. Então, vamos lá, estamos 7. Mais um dia de pedido. No outro dia, a transportadora pega. Mais 3 dias para ela chegar em Fortaleza. Um dia você faz entrega. Ou seja, no 14º dia, 15º dia eu vou ter minha peça. Uma peça que era para eu ter no 8º ou 9º dia, ela vai chegar lá no 15º dia. E assim acontecem os projetos. Tudo porque a gente pediu para o funcionário fazer uma simples conta. E no dia eles não estavam muito contentes, acabou errando a conta e matando a peça. Então veja que estamos propícios a diversos sistemas, diversas situações. Quer dizer então que a cota vai salvar o mundo? Não. Mas você, como projetista, pode pensar um pouco mais além e ver o que é essencial, o que facilitaria a vida da pessoa. A partir do momento que eu coloco mais informações, eu estou proporcionando menos possibilidades de erro, menos variáveis de erros dentro do meu projeto. E assim, o nível de sucesso pode ser mais efetivo. Ok? A cota não funcional deve ser localizada de forma mais clara e conveniente para a produção e inspeção da peça. Tranquilo? Indicação, né? Dentro das cotas, você também pode fazer a indicação dos elementos. Como assim indicação dos elementos? Um rebaixo, elementos oblíquos, né? Furos. Uma coisa interessante são notas que a gente chama, né? Então, dentro da sua peça, você pode colocar lá algumas indicações, algumas explanações que facilitem a compreensão da sua peça. Minha peça ela tem esse rebaixo oblíquo aqui, esse elemento oblíquo, por quê? Eu posso colocar uma nota lá falando que esse oblíquo se encaixa na aresta tal da peça tal. Então, o próprio operador que está confeccionando a peça, ele sabe, essa geometria para encaixar naquela, então ele já faz um comparativo, já trabalha de forma mais orientada, né? Uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para vocês aqui, então, trabalhando aí conhecendo o software aí, uma coisa que, bem bacana que eu quero que vocês compreendam, quando você trabalha à mão livre, você tem que tomar cuidado com algumas normativas e algumas características do desenho técnico. Quando você trabalha no software, o software já faz essa compensação para você. Por isso que eu falo que o software é seu melhor amigo. Por exemplo, se eu faço uma indicação de uma superfície, como aqui, elemento oblíquo, rasgo e o rebaixo, veja que a indicação parte de uma esfera, de um pontinho preto da superfície. Se eu estou fazendo a representação de um elemento onde eu estou pegando a aresta dele, como aqui esse furo quadrado, furo circular e essa aresta inclinada aqui, veja que da aresta saiu uma setinha. Então, quando é superfície, você faz a indicação por um ponto. Quando é um elemento da aresta, você faz por seta. O software corrige isso para a gente automaticamente. À mão livre, você tem que ficar atento a essas informações. Método de execução da cota, né? A cota, ela é composta por diversos elementos que completam ela. Então, o método de execução da cotagem inclui uma linha auxiliar, a linha de cota, limite das linhas de cota e a cota, o valor, né? Então, primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que saber, novamente, essas características o software corrige para a gente. Outras, nós temos que ficar atentos porque estamos trabalhando à mão livre. Quando você vai fazer o dimensionamento, a cotagem de um componente, a linha de cota começa com a linha auxiliar. A linha auxiliar ela não toca a aresta da peça
e ela vai trazer o alinhamento, afastamento aqui, ó, até o ponto onde você vai colocar a linha de cota. Então, existe um afastamento, ela percorre o percurso de forma paralela à superfície, a fim de chegar até a linha de cota. A linha de cota é uma linha que percorre toda a seção que está sendo cotada, ela jamais vai ser interrompida ou vai receber alguma defasagem durante o seu processo. Ela preenche o completo comprimento da onde vai ser cotado, ok? Limites de cota são essas marcações aonde tem a interrupção da linha de cota. Pode ser uma setinha, uma flechinha ou o traço oblíquo, vou já mostrar isso para vocês. Tá? E a cota é o valor numérico. Coisas importantes que nós temos que levar em consideração. Primeiramente, a aresta da peça ela tem uma espessura de desenho, né? Ela tem uma espessura na geometria dela. Toda linha auxiliar, seja de cota, seja de nota, ela tem 50% da espessura da linha da aresta. Como assim? Ela é mais fina, justamente para não ter nenhuma confusão com o elemento ou parte componente da geometria da peça. Então, a geometria da peça tem uma espessura, a linha de cota, a cota em si tem metade dessa espessura. A cota deve estar representada todas na mesma direção. Então, se você tem um documento lá, por exemplo, no retrato, eu escrevo de cima para baixo, direita para esquerda. Eu não vou colocar cotas em função da lateral, fazer aleatório o posicionamento das minhas cotas. Elas têm que seguir um alinhamento. Tá? O software já faz isso para a gente. Como cotar? Né? Profissionais que realizam cotagem dos elementos, desenhos técnicos, devem levar em consideração vários fatores na hora de você fazer a cotagem de um elemento. Por exemplo, a formato, geometria da peça. Né? Então, dependendo da geometria da peça, eu vou ver qual vai ser as vistas, qual vai ser a melhor região para detalhar aquele elemento. Forma e localização dos seus elementos. Né? Tecnologia de fabricação, como a fabricação pode ser influenciada por uma cota. Já vou explicar para vocês isso. Função que a peça irá desempenhar. Questão de acabamento, tolerância, né? Precisão requerida na execução do produto final. Ou seja, as variações, os afastamentos, as tolerâncias do equipamento. Como que uma cota pode influenciar um processo de fabricação? Existem métodos de cotagem, onde nós vamos ver já, potência de cotagem paralela e cotagem em série. Por exemplo, quando vocês forem fazer a disciplina de quem for da mecânica, vai ser usinagem 2, lá com o professor Nelson. Quem for da produção, provavelmente vai ser o professor Mauro, lá em PP2. Quem for da automação, nós vamos discutir isso aqui em usinagem CNC. Quando vocês forem ver processo de fabricação, usinagem 2, ou seja, CNC, nós trabalhamos lá a programação em linguagem ISO, linguagem G. Né? A linguagem G ela usa coordenadas para determinar a geometria da peça. Coordenadas essas associadas às dimensões da peça. Então, dependendo da forma que você cotar a sua peça, as medidas auxiliam na realização do programa, a você inserir os dados em função das cotas. Então, por exemplo, é uma trajetória, aqui é o meu zero peça, onde está aí o pontinho vermelho. Dessa distância daqui para cá seria 25 menos 4, eu estou fazendo conta, mas até aqui é 25. Até aqui é 33, até aqui é 43,5, até o final é 60. Isso facilita na hora da programação. Se eu tivesse colocado desse ponto para esse, depois daqui para cá, depois daqui para cá, toda hora eu ia ter que fazer conta. E isso não seria tão viável na hora de execução do meu programa. Estaria mais suscetível a erros, eu levaria mais tempo para programar. Então veja que a cota ela pode influenciar diversos processos. A linha de cota jamais deve ser interrompida. Como assim? Lembra que a gente falou do encurtamento dos elementos? Mesmo que o elemento seja encurtado, a linha não recebe esse encurtamento, ela vem por completo na peça. O cruzamento das linhas de cota devem ser evitados, porém, se isso ocorrer, as linhas não devem ser interrompidas no ponto de cruzamento. Então, se a gente olhar essa pecinha aqui de baixo, ó, veja que essa região aqui de cima ela tem um comprimento de 18 milímetros, onde está passando o pontinho vermelho. Essa aqui inferior tem um comprimento de 16 milímetros. E aí o posicionamento desse furo está a 26 dessa face. Veja que o 18 vem até aqui, ó, o limite da cota. O 16 é deste ponto a este ponto, eu vejo pelos limites da cota.
E o 26 ele vem desse ponto até esse ponto, ou seja, ele cruza aqui essa linha, mas não interfere em nada, porque eu não tenho nenhuma interrupção da linha de cota. Ah, professor, se eu arrastasse aqui para cima, ela ficaria livre? Não. Ela ia cruzar o 16 aqui, é que ela está sendo cruzada aqui. Então, estrategicamente no desenho, tem uma hora que não tem como você fugir. A cota ela vai passar por alguma outra. E aí você tem que montar da melhor forma possível. A linha de centro, a linha de contorno não devem ser usadas como linha de cota, porém podem ser usadas como linha auxiliar. A linha de centro, quando usada como linha auxiliar, deve ser contínua até a linha de centro, até o contorno do objeto. Então ela vem até a parte externa e da parte externa faz a dimensão. Isso aqui a gente não usa tanto hoje em dia. Limites da linha de cota, né? Ó, a indicação dos limites da linha de cota é feita por meio de setas ou traços oblíquos, né? Quando a gente fala de seta, elas têm uma inclinação de 15 graus para cada lado, ou seja, 30 graus entre si. Ela pode ser essa setinha aberta, que a gente fala como se fosse uma flecha, né? Ó, aberta, ou a setinha preenchida, ou um traço oblíquo a 45 graus. No entanto, se você no seu projeto começar a usar esse tipo de seta preenchida, você obrigatoriamente tem que usar por todo o seu projeto a cota preenchida. Se você usa o traço oblíquo, você tem que respeitar em todo o seu projeto as dimensões com limite de cota pelo traço oblíquo. E assim sucessivamente. Ok? Então você pode usar essas três formas, esses 3 métodos, mas um único método dentro do seu desenho. A indicação dos limites de cota, né, como a gente viu agora, setinhas ou traços oblíquos, devem ter o mesmo tamanho, o mesmo desenho, né, elas são iguais em todo o desenho. Somente uma forma de indicação dos limites devem ser usada, como a gente falou. Quando houver espaço disponível, as setas de limitação da cota devem ser representadas entre os limites de cota, ou seja, internos. Veja aqui ó, que eu tenho um comprimento dessa região, a linha auxiliar de cota, a linha de cota e a finalização, né? O limite da linha de cota. Veja que ele está internamente. Então, o valor aqui ficaria aqui, seria dessa região. Aqui também. Quando esse espaço for limitado, as setas da linha de cota podem ser representadas externamente, fazendo o prolongamento da linha de cota, juntamente com a cota, que também pode ir para fora. Como, por exemplo, tá vendo essa região menorzinha aqui, ó? Se eu colocasse as duas setinhas internas e a cota, ficaria estranho. Então, ela veio para o lado externo. Consequentemente, essa aqui ó, já tem interno e interno. E aqui eu tenho externo e externo. Então, veja que elas vão sempre se complementando em função das medidas. Somente uma seta na linha imitação da linha de cota é utilizada na cotagem de raio. Então, quando você cota raio, é a setinha, tá? Não é traço oblíquo, nem a flecha. E ele pode ficar tanto interno quanto externo, dependendo da geometria da sua peça. Se ele cabe dentro, o recomendado é ficar dentro. Se ele não cabe internamente, ele vai para o lado de fora. E aí, sistemas de cotagem, né? Características de cotagem. Cotagem em cadeia. Observe que o elemento na cotagem em cadeia, cada parte da peça é cotada de forma individual. Então, essa parte A aqui ela tem 25 milímetros de comprimento, a parte B já tem 30, a parte C tem 12. Analisando as demais cotas, pode perceber que a cota da peça não está completa. Foram escritos apenas cotas para a representação desse documento. Falta aqui os diâmetros, tudo bem. Cotagem em cadeia, ela tem uma vantagem e uma desvantagem. Ela é rápida, direta. Em compensação, não deve ser usado quando um possível acúmulo de erros na execução da peça não comprometer a funcionalidade da mesma. Como assim? Esse tipo de cotagem, ele acumula erros. Se a pessoa começa a usinar a peça lá, cortar a peça e corta esse primeiro pedaço aqui com 25.1, aí ele parte aqui desse ponto de referência, anda em vez de 30, vai andar 30.1 ou 30.5, que o 12, em vez de 12, ficou 11.9, e aqui 28.7, ou seja, se você olhar no final, a somatória de erros vai influenciar na sua peça, ou maior ou menor. Isso pode gerar a não funcionalidade dela. Por exemplo, se essa medida for aqui uma medida exata para fazer uma estanqueidade, uma vedação de um elemento, essa vedação ela pode falhar, ou a peça não encaixar, né? Porque aqui se acumula erros. Tá? Quando você não quer que acumule erros, ou seja, menos propício a erros, existe a cotagem por elemento de referência. É uma das mais utilizadas. Na cotagem de elemento de referência, as cotas são indicadas a partir de uma peça,
né? Ou do desenho, tomado como referência, pode ser uma linha, uma face, uma aresta. Esse elemento de referência tanto pode ser uma face como também uma linha, isto é, serve de base para a cotagem. Então veja que essa peça aqui, ó, que está na isometria aqui está na vista lateral, você olhar ela aqui, ó, todas as medidas saem dessa face. Então eu sei que dessa face até aqui é 35, dessa face até essa outra é 45, e daqui até o final da peça é 55. Se por acaso eu estiver avançando lá com minha ferramenta de corte, e esse avanço for 35,2, e aí aqui eu mudo para o diâmetro 26, estava no 16, mudo para 26 e avanço até 45, essa medida pode estar certa, o erro está somente aqui. Ele não vai acumular erros, porque eu sei que daqui para cá é 45, daqui para cá é 35, mas pode ter mais ou menos, ok? Então veja que esse sistema de cotagem por referência, cota em série, né, paralelas ali, elas não influenciam na precisão, no resultado final, em questão de quantidade de perdas, erros ou acúmulo de erros. Nesse exemplo, a localização dos furos é determinada a partir de duas faces de referência. Aqui eu quero fazer uma analogia muito interessante. Muitas pessoas que fabricam peças, desenham peças, começam a desenhar, só depois de um tempo que você, além de desenhar, vai para a execução, você vê que falta cotas, né? Então, o projetista que desenha, que cota, ele tem que conhecer muito bem o processo de fabricação, compreender, visualizar, mentalizar esse processo para ele ver o que é necessário para a execução do mesmo. Por exemplo, essa pecinha eu tenho aqui as dimensões externas. Professor, Opa, pode falar. o áudio do senhor ficou baixo, ó. Ficou? Cortou também aqui para mim. Cortou. Eu sei o que é. Só um minutinho aqui. O meu USB aqui que falhou. Vou só testar aqui, pessoal. Um minuto. Certo. Aqui melhorou um pouco? Tá baixo ainda. Tá baixo? Uhum. E agora, melhorou? Não, tá É a mesma coisa, ó, professor. Melhorou agora. Pronto, voltou ao normal agora. Legal. Esse meu computador aqui, ele está apresentando uma falência múltiplas de órgãos, eu falo. Que tem uma USB parando, né? Uma porta aqui, uma porta ali. A USB que está o microfone aqui parou. Eu troquei ele aqui. Legal, vamos lá. Então, como a gente estava falando, só voltando ao nosso raciocínio, muitas vezes o projetista ele tem que ter conhecimento do processo de fabricação. Como essa peça vai ser feita? Por quê? Por exemplo, um erro muito comum. A pessoa coloca lá 30 milímetros de altura, 65 milímetros de comprimento, né, da peça, e coloca os diâmetros da peça. E esquece de informar a posição do furo. Ele esqueceu de cotar a posição do furo, um exemplo. Aqui está cotado, mas estou dando um exemplo. Quando ele esquece esse posicionamento, quem vai fabricar a peça, não adianta ele saber o diâmetro. Ele tem que saber qual vai ser o ponto onde o furo vai ser realizado. Ou seja, as dimensões de centro do furo. Então, por exemplo, ó, esse furo de 10, ele usa como referência essa face lateral aqui, ó. Então ele está a 10 dessa face e a 20 dessa face de cima aqui, ó, né, ó, que está cotado aqui é fora. Eu tenho tanto o posicionamento do furo quanto o tamanho do furo. Ok? Outra informação interessante aqui, ó, que esse aqui vem no desenho técnico mais antigo. Se você observar aqui, ó, nós temos aqui um furo de diâmetro 6, esse aqui não fala, esse aqui não fala. Tecnicamente é como se os três fossem 6 milímetros de diâmetro. Poderia estar representado no desenho, mas alguém representou de forma simplificada, falando apenas que se tem um 6, os demais também são 6. Ah, como eu sei disso? É análise. Vai pensar, vai adotar, pode ser ou não ser. Você pode tirar uma dúvida lá com o seu cliente, com o fornecedor ou com o projetista, mas se ele coloca dessa forma, se fosse diferente, ele ia representar aqui outra medida. Tá? Cotagem em paralelo. Veja que essa barra aqui recebe diversos furos, e aqui a gente tem as medidas desses furos, né? Então eles estão todos alinhados, e aqui a gente está colocando apenas as cotas de posição de um eixo aí, né, da nossa peça. Então veja que
Esse eixo dessa face aqui ó, está 8, esse aqui já está 18, 34. Veja que aqui ele está fazendo não é por elemento de referência, né? Ele está fazendo, também não é por cadeia. Se ele fizesse aqui por cadeia, seria um acúmulo de erros. Como assim? Se ele colocasse daqui para cá 10, daqui para cá a diferença de 18 menos 34, né? E assim por diante, mais 14, por exemplo. Falhou de novo? Tô escutando direito, ó, professor. Foi. Eu tô só testando uma coisa aqui. Eu coloquei um marcadorzinho aqui. Só um minuto, pessoal, peraí. Uhum. Vou ativar o sistema de refrigeração. Pronto, acho que aqui vai auxiliar aí. Vamos lá. Se a gente colocar esse sistema de um posterior ao outro, né, conforme a gente vai trabalhando, se eu trabalhar aqui a cotagem em cadeia, eu posso acumular erros. Aqui dessa forma paralela, eu posso errar esse 18, mas eu não erro 34, não erro 8, né? Então ele não se acumula. Aqui nós vamos ver alguns elementos, formas de cotagem simplificadas, não são utilizadas hoje em dia, mas a gente via isso mais antigamente, desenhos mais antigos, quando você tinha problema de espaço no papel. Então, por exemplo, é a mesma peça aqui, ó, do desenho anterior, só que veja o espaço que ela usaria no papel para eu cotar toda essa peça. Para facilitar, eu podia colocar uma cotagem aditiva. O que é a cotagem aditiva? Ela mostra para a gente, por exemplo, ó, desse ponto a este é 8, até aqui é 18, até aqui é 34, ou seja, ela sabe que é do 0, ó. 0 até aqui é 34, do 0 até aqui é 44. Dessa forma você representava de uma forma mais simplificada, né, sua peça. Veja essa aqui na lateral, mesma coisa. Ela é toda aditiva. Então aqui é o 0 de referência, onde está o ponto vermelho. Então daqui para cá é 8, daqui para cá é 8, e esse furo tem 4 de diâmetro, né? Esse aqui de cima, ó, ele tem nesse eixo 38, nessa distância 8, diâmetro 4. Ou seja, isso faz com que ele tenha uma forma mais simples de representar a cota, ela ficaria maior no papel, ou seja, facilitaria a leitura do desenho. Hoje em dia, como a gente trabalha com software, o software ele trabalha já simplificando e facilitando isso para a gente trabalhar uma escala, uma resolução, um zoom, né? Então eu tenho um PDF, por exemplo, no meu celular do desenho técnico, eu posso dar um zoom nele e facilita a leitura. Antigamente no papel não tinha como você dar um zoom ali na peça, né? Maiara, melhorou o som aí? Você tinha comentado que tinha falhado, eu nem perguntei se melhorou. Cotagem por coordenadas. Coordenadas é uma forma muito interessante. Legal. Ela parece antiga, mas ela é usada hoje em dia. Eu vou dar um exemplo como ela é muito utilizada. A cotagem por coordenadas, você tem aqui um direcionamento Y, representado, um direcionamento X, e um elemento 1. E você tem essa tabelinha do lado. Então o elemento número 1 aqui, ó, ele está a 8 unidades de medida na direção X, 8 unidades de medida na direção Y, e tem um diâmetro de 4. Ou seja, é justamente essa nossa peça aqui, ó. Ele está 8 nessa distância, 8 nessa, diâmetro de 4. Aqui, ó, 8 para cá, diâmetro de 4. Esse aqui, ó, elemento número 2, ele está 8 na direção X, então ele está 8 aqui, 38 na direção Y e um diâmetro de 4. Veja que são coordenadas. Onde nós vemos isso hoje em dia? Por exemplo, vou usar o velho exemplo nosso do suporte de televisão para a parede. É o mais dinâmico, didático que eu acho, porque todo mundo um dia vai mexer com um, acredito. E quando você vai lá, por exemplo, tem televisões de 20 a 60 polegadas, um exemplo, tá? E aí, se você desenvolve um suporte de televisão, o que muda do suporte da de 20 para a de 60 é apenas proporção de tamanho. O layout, a geometria, o mecanismo é o mesmo. Ele só tem ele é mais robusto, um porte maior. Então você pode fazer apenas um desenho técnico de né? Ele tem a mesma geometria todos, o que muda é o dimensional. E aí você faz uma tabelinha aqui para a televisão de 20 polegadas. Então para a televisão de 20 polegadas, a distância desse furo para cá é 8 e diâmetro 4. Para a televisão, aí você faz outra tabelinha aqui. Para a televisão de 30 polegadas,
não é mais 8, vai ser 12, 12 e um furo de 6, por exemplo. E para televisão de 60 polegadas, que vai ter outra tabelinha aqui, aí você vai ver lá. Então vai ser, em vez de 12, né, que era, vai ser 50, 50 e um furo de 12 milímetros de diâmetro, por exemplo. Ou seja, em um único desenho técnico, você faz a representação de diversas medidas, né? E você varia lá, faz uma escala ou faz um seu manual, e dessa forma você representa todos os seus elementos em um único desenho. Ok? Então essa parte de coordenadas aqui ela é ainda muito utilizada hoje em dia. Cotagem de elementos. Como cotar exemplos, aplicações. Por exemplo, nós temos uma peçazinha aqui com um rebaixo. Ó. Se a gente olhar a geometria da nossa peça aqui, ó, escuro segurando na mão, ela tem aqui a vista frontal dela, ó, aqui a região dela, uma vista superior e uma vista lateral esquerda que está na direita. Podemos observar que, porque essa aqui é a vista frontal, ela traz o maior número de detalhes. Como eu sei disso? Um exemplo, se você olhar essa vista, ela tem 5 arestas. Se você olhar essa vista, tem 5 arestas. Se você olhar essa vista, tem 6 arestas. Opa, então ela tem uma aresta a mais, um detalhe a mais. Legal. Veja aqui o rebaixo, onde ele está melhor representado? Aqui embaixo? Não, aqui eu vejo 2 planos, não sei qual é o mais alto ou mais baixo. Aqui eu também vejo 2 planos, qual está mais distante, qual está mais próximo, não sei. Mas nessa vista eu vejo ó, a penumbra, a geometria correta dela. Então a altura do rebaixo está aqui 9, comprimento 36. Legal. A largura da nossa peça não aparece aqui. Na vista lateral está aqui, ó, 36. E aqui eu posso complementar com 54 de comprimento. Veja que talvez eu não precisasse das 3 vistas para representar essa peça, mas, já que tem as 3 vistas, nós vamos justificar a outra vista colocando a cota de 54 nela. Ok? Pessoal, se um dia vocês fizerem um desenho e uma das vistas não receber nenhuma cota, é porque ela é desnecessária. Tá? Porque nas outras cotas, nas outras vistas, você conseguiu detalhar todo o elemento. Ou você está esquecendo de alguma parte. Veja esse cotagem de rasgo aqui, né? Então, nossa pecinha agora tem um rasgo. Ok? Esse rasgo está localizado aqui na peça. Então, eu vejo aqui, ó, meu rasgo melhor detalhado aqui. Ele tem 20 de largura, 7 de profundidade. A peça tem 60, comprimento de 30, largura, profundidade de 30, altura de 15. Legal. Pessoal, para vocês, esse detalhamento técnico de vistas e cotas é suficiente para vocês fazerem a peça? Pensem aí rapidinho. Vocês conseguiriam executar essa peça aí? Ou usinando, ou desenhando? Sim ou não? Tá faltando, acho que duas medidas aí, né? Qual seria, Emanuel? Na vista superior, né? A superior Superior tá é essa. Isso. O detalhe dos... Só tem o comprimento total, né? Não tem os outros comprimentos, né? Então pronto, ó, vamos só simplificar aqui o que o Emanuel está querendo dizer. Eu não sei o posicionamento desse rasgo, né? Eu não sei essa distância aqui, né? Ó, nem essa, nem essa. Um projetista pode ter pensado assim, se eu colocar uma linha de centro aqui, eu colocar o 20 aqui, o pessoal vai saber que daqui também é 20, aqui é 20, no total é 60. Eu tenho 20 aqui no centro, eu tenho mais 20 aqui e 20 aqui. Pode ser, ou não. Não seria muito mais seguro se eu colocasse somente um lado desse aqui, talvez? Se eu colocasse 20 aqui, o comprimento total 60, tudo bem, ele poderia fazer uma conta para saber se outro lado, mas também poderia colocar ou não, fica a nosso critério de cada projetista. O que eu quero mostrar para vocês, como é importante ter cotas representando o seu elemento. Digamos que eu não sou engenheiro mecânico que vai produzir essa peça, mas eu sou lá da produção, trabalho no setor de qualidade, e a gente fabrica 2.000 peças dessa por dia, e toda vez sai um lote de 10 peças para validação. Eu estou lá com o meu paquímetro, essa pecinha aqui, quanto tem que ter a medida daqui para cá? Não sei. Como eu não sei? Não tem a medida aqui no documento técnico. Mas como eu vou fazer a aferição da minha peça? Vou aferir se daqui para cá tem 20, deu 20, a profundidade é 7, legal. Comprimento total dela deu 60, ok. Altura, meço lá 15, ok. Largura 30, ok. A peça está validada. Mas será que está correto esse posicionamento? Então veja que independente do momento, seja para fabricação, seja para inspeção, seja mecânica, seja produção, seja automação, programando esse sistema lá, e aí,
Eu preciso de informações para agir de forma correta na execução da minha peça, ok? Cotagem de furo, olha que interessante. Nós temos uma peça retangular de 30 por 60, temos um furo quadrado passante de arestas 16 por 16. Colocamos aqui uma cotagem de 15 milímetros do centro dele. Então eu vejo que no centro desse furo ele está a 15 dessa face e 15 desta face, ok? Para fabricar, talvez fossem as melhores medidas, mas para inspecionar, eu teria que fazer uma conta para eu poder inspecionar. Como assim? Qual é essa distância aqui? Vai ser 16 dividido por 2, menos 15. Vai dar quanto aqui? 8 menos 15, 7, né? Então aqui daria 7, aqui daria 7. Posso fazer a conta errada ainda, né? Aí eu inspeciono minha peça. Se eu tivesse colocado essa dimensão aqui, não facilitaria, talvez? Legal, né? Uma peça com mais de 2 rebaixos, então os rebaixos eu pego uma vista para representá-los. Nas demais vistas eu coloco as demais medidas da peça, largura, altura, comprimento, né? Quando eu tenho alguma face inclinada, eu posso trabalhar por medidas dos catetos, né, falaremos assim, ou medida e ângulo, né? Então isso varia de projetista para projetista, a forma de você expressar a sua peça. Por exemplo, se eu for trabalhar lá em CNC, na usinagem, esse aqui é a melhor forma, medida a medida, porque lá eu não tenho como inserir ângulo. Eu teria que calcular aqui quanto seria o cateto oposto aqui, né, ó. Se eu tenho aqui o cateto adjacente aí, né? E aí eu, através do ângulo, teria que calcular por trigonometria essa altura e saber esse comprimento para colocar no meu programa. Se eu tivesse dimensionado desse 12 por 8 aqui, seria muito mais fácil eu fazer a programação para ele fazer esse plano inclinado. Cotagem de peças especiais. Como assim? Nós temos algumas peças que têm algumas características específicas que podem receber algumas informações interessantes. Por exemplo, arco de circunferência, né? Muitas vezes você tem um semicírculo e aí sempre vem alguns alunos já me perguntaram aquela dúvida. Professor, quando eu uso raio e quando eu uso diâmetro, qual que é a diferença? A diferença é, quando você tem uma circunferência completa como um furo, você deve usar diâmetro. Se você tem uma peça curvilínea, né, que tem uma curvatura, mas não é por completo, ela é interrompida, você usa raio. Então aqui, ó, nós temos uma saliência cilíndrica, eu uso raio. Um fillet é raio. Um canal aqui, ó, circular, ele é raio, né? Se eu tenho um furo, ele é diâmetro. Tá? Cotagem de elementos esféricos. Se eu pegar uma esfera e colocar ela nas vistas, não importa a vista que eu colocar, frontal, superior, lateral, todas vão ser uma esfera, um círculo, né? As vistas são as mesmas. Então basta eu colocar uma. Quando eu colocar a minha cota, linha de cota aqui de chamada, eu posso usar uma nota de ESF, ou seja, esfera. Então eu sei que esse elemento é uma geometria esférica de diâmetro 12 milímetros. Esse meu elemento, por não ser uma peça completa, por ser apenas ele tem um raio esférico de 18 milímetros. Essa parte externa tem um raio esférico de 115 milímetros. Ok? Cotagem de elementos igualmente espaçados. Você pode usar simplificações de cotagem. Veja que aqui, ó, a gente tem uma peça de 90 milímetros de comprimento e ela tem 6 furos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, equidistantes de 12 milímetros um do outro, todos com 5 milímetros. Eu posso pegar essa peça e representar dessa forma. Então faço o primeiro furo, faço o meu segundo e falo que nesse comprimento terão 5 furos com diâmetro 12 milímetros espaçados igualmente, totalizando 60 milímetros de comprimento. Ou eu tenho aqui, ó, uma peça cilíndrica que eu tenho 6 furos distribuídos ao redor da minha peça, equidistantes, né? 60 graus. Então eu faço o primeiro e segundo e falo aqui, ó, que são 6 furos, diâmetro de 5 milímetros, 60 graus espaçados de cada um, completando os 360 graus. Então eu tenho 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seriam os 6 furos da nossa peça. Tá? Encurtamento. Então eu posso fazer o encurtamento e falar que nesse trecho vão ter 19 furos com 18 milímetros de distância entre cada um, né?
Aqui é uma simbologia interessante, ó, foi feito o encurtamento da peça, então veja que ela tem aqui os 300 milímetros, a linha de cota não recebeu nenhuma interferência, mas eu tenho uma nota aqui, ó, quadrada. Opa, o que que é isso? Opa, aqui não é uma peça cilíndrica, não é um diâmetro, é uma peça de seção quadrada de aresta 34, ou seja, tem 34 por 34, é um perfil quadrado, né? Aqui eu já tenho um perfil cilíndrico, ó, diâmetro de 30. Tá? Olha essa pecinha aqui que interessante. Ela tem um encurtamento. Então tem o comprimento total dela, o comprimento entre furos, a altura. E aqui eu não preciso fazer uma vista, porque eu tenho aqui uma vista de seção interna. Então a vista de seção dela interna está representada aqui, ó, a espessura dela, que é de 6 milímetros. Então ela é uma chapa de 6 milímetros, com 200 milímetros de comprimento, com 2 furos nas extremidades. 19 milímetros de largura, chanfrada aqui. 3 por 45. O que é 3 por 45? Ela tem uma altura de 3 e um ângulo de 45 graus. O 3 com 45 pode ser 3 aqui, tanto faz. Ok? E aí, para nós reforçarmos esse nosso conhecimento, vamos fazer alguns exercícios, alguns questionamentos. Vamos lá? Primeira pergunta. Analise a perspectiva e descreva nas linhas de cota do desenho técnico apenas as cotas que definem o tamanho do elemento. Como assim? Veja que aqui nós temos uma peça na isometria cotada. Pessoal, peça na isometria não deve receber cota. Isto é errado. Nós temos uma licença poética, uma licença estudantil, educacional, para usar esse elemento de forma didática, mas tecnicamente não é correto você cotar uma peça isométrica, ok? A cota deve ser aplicada nas vistas, porque trazem a melhor compreensão do elemento. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos esse rebaixo aqui dentro da nossa peça. Se eu olhar o comprimento dele aqui, né, ele está expresso aonde? Aqui, ó. Quanto seria esse comprimento? 32, correto? Largura do meu rasgo aqui, ó, 14. E a profundidade dele, que está aqui, ó, 8, né? Ou seja, com isso, nas vistas, eu vejo melhor detalhamento do meu elemento, melhor posicionamento das medidas. Pergunto a vocês. O desenho técnico apresentado, assinale um X afirmativa correta, tá? E tem as cotas 12, 8 e 9 definem o tamanho do furo, ou as cotas 10, 5 e 9 indicam a localização do furo. Qual que está correto? Alguém sabe nos dizer? B. Tem B? Por quê? Olha, vamos só perceber aqui, ó. As cotas 10, 5 e 9 indicam localização do furo. Eu fico com a letra A. É, letra A. Eu acho que é letra A também. É, ó. E número 10, ele fala a posição, ó. Ele tá a 10 dessa aresta, legal. Está a 5 dessa outra. Mas o 9, ele indica a profundidade do furo, não é posição. Então o correto seria falar que 12, 8 e 9 definem o tamanho do furo. Como assim? 12 é a largura, aqui, 8 é a altura e 9 é a profundidade. Perfeito, professor. Tranquilo? Tranquilo. Só, tranquilo, sem problemas. A hora é agora mesmo da gente questionar, duvidar, é assim mesmo. Certo. Analise o desenho técnico abaixo, assinale um X alternativa que corresponde ao elemento tomado como referência para a cotagem. Então veja que essa cota, ela pegou um elemento de referência. Esse elemento de referência é uma linha básica, é uma linha de referência ou é uma face de referência? Valendo. Uma face de referência. Legal. Uma face, né? Uhum. Então ele pegou essa face aqui da peça, ó. Dessa face para cá tem 13, dessa face para cá 33, 35, dessa face para cá 58 e a peça completa 75. Pessoal, só um parênteses aqui. O que é a diferença de linha básica e linha de referência? Ou aresta de referência, tá? Linha de referência, linha básica ou linha de referência é a mesma coisa. A gente usa o nome de linha quando é um desenho 2D. Quando você tem um desenho bidimensional, você não tem uma aresta, você tem uma linha. A aresta, ela surge quando a peça tem volume. Então, quando é uma peça que você sabe que ela tem, por exemplo, aqui, ó, ela tem um diâmetro, né, ó,
Então a gente sabe que ela tem um volume. Aí ela tem uma aresta. Isso aqui é uma aresta, não é uma linha, ok? Analisando o desenho técnico, assinale com o X as cotas que foram indicadas a partir de uma linha vertical de referência. Vertical, horizontal, né? Então, quais cotas foram usadas partiram de uma linha vertical de referência? D. Letra D, legal. Vamos observar aqui, ó. A minha linha de referência aqui seria essa linha de centro. Então eu tenho saindo dela aqui 45, vem para essa aresta, 36 até o posicionamento desses furos, 25 até o posicionamento desse rasgo e 21 até o posicionamento desse furo. 45, 36, 25, 21. As demais, elas mostram outras cotas que não compreendem isso, ok? Pessoal, uma coisa muito interessante nessa peça, tá? Toda vez que a gente vai cotar uma peça, geralmente a gente tem um ponto zero máquina, um ponto de referência. Veja que nessa peça o ponto zero é onde está o pontinho vermelho da tela. Tá aparecendo 2, agora sim, só 1. Esse pontinho vermelho. Por quê? Ele provavelmente pegou essa chapa, fez um furo central e fixou ela nesse ponto. E a partir daqui ele usinou as demais geometrias. Por que ele fez isso? Se eu prender minha peça numa lateral e na outra, para eu fabricar ela, eu teria que interromper minha fabricação, mudar o posicionamento da fixação para terminar, né? Porque estaria cobrindo algumas posições. E isso pode levar a eu provocar algum erro, algum deslocamento, algum erro de medida, né? Movimentando a peça. E aí, quando a gente faz dessa forma, ele faz um furo já pré-posicionado, já na dimensão, prende por esse furo, todos os demais vão sair em função desta furação. Ou seja, por isso que as medidas vêm tanto dessa linha vertical quanto dessa linha horizontal. A linha horizontal também traz todas as medidas da peça. Legal? Professor, uma dúvida. Agora, linha básica vertical não é a mesma face vertical, é isso? Não. É uma linha que ele adota como referência para o desenho? Isso. Seria uma linha de centro, uma linha de paralelismo, ou uma linha de referência. Eu passei uma linha aqui como referência, entendeu? Então, caso essa linha fosse coincidente com uma das faces, ela seria válida também ou não? Não, aí você usaria a face. Certo, entendi. Né? Porque você teria sobrepondo, não seria o correto. Ok, obrigado. Aí você pegaria da face. Legal, muito interessante aí a colocação, Alexander. Você pegaria a face, né? Então aí você puxaria todas as referências daqui, por exemplo. Tranquilo? E aí chegamos nessa nossa pecinha já velha, conhecida nossa, né? Já pegamos essa peça desde as nossas primeiras aulas, detalhamos ela por meio de vistas, detalhamos ela depois aplicando um corte, e agora vamos cotá-la. Então, se você tiver na sua casa já feito um papel lá, que você tecnicamente poderia ter feito já, as vistas dessa componente, dessa peça, ou mesmo no software, eu recomendo vocês pegarem esse papel e colocar as dimensões da peça nela. Ou seja, o que eu quero que vocês exercitem aí? Primeiramente, se eu não fiz ainda as vistas, ou não tenho, perdi meu papel, faça as vistas, aplique um corte, crie a estratégia de qual a melhor forma de representar agora por completo esta peça. Como assim? Com as vistas, talvez aplicando um corte ficaria bacana, detalhando a peça, e todas as medidas necessárias para detalhamento da mesma. Então, quando você vê isso aí, eu coloquei já uma opção aqui como resposta. Não existe apenas uma única resposta para uma atividade dessa. Isso varia de projetista para projetista. Ok? E aí eu pergunto para vocês. Antes de perguntar, como já estão colocando, por favor, coloque o nome de vocês, ó, aqui na chamada, né, ó, para a gente poder gerar a nossa lista de frequência. E aí eu pergunto para vocês, alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje? Questionamento? Tranquilo, professor André. Legal, Ivan. Pessoal, qualquer dúvida, questionamento, sugestão, estamos à disposição dos nossos meios de comunicação. Então, temos nossa ferramenta Torpedo do Unifor Online ou nosso grupo do WhatsApp, tá?
Próxima aula nós vamos continuar falando de cota, quinta-feira, né? Só que vinculadas ao software. Ou seja, nós já vamos trabalhar a folha, o desenho técnico. Então nós vamos pegar a nossa pecinha e fazer o detalhamento dela lá dentro. Ok? Pessoal, sem mais delongas, agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Ok? Pessoal, obrigado, boa noite. Até quinta-feira aí. Não esqueçam de fazer a atividade aí, viu? Reforço do aprendizado. Boa noite, professor. Valeu, boa noite.